Neste vídeo vamos falar da arquitetura tributária brasileira. São os tributos, dos quais vamos destacar os impostos, as taxas e as contribuições. A legislação define tributo como sendo toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E baseado nesta definição, vamos ver as suas características. Prestação pecuniária compulsória, quer dizer que o tributo é obrigatório. Em moeda ou em cujo valor se possa exprimir. Seu pagamento ocorre em dinheiro, não podendo ser pago em bens ou serviços, e em real. Não constitua sanção de ato ilícito, quer dizer que o tributo não é caracterizado como uma penalidade, não é multa. Instituído em lei. Isso quer dizer que somente pode ser instituído por lei. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A cobrança do tributo é vinculada à lei e à sua compulsoriedade. A autoridade tributária não tem o poder para analisar a situação, verificando se é conveniente, justo ou não cobrar os tributos. Vamos falar dos impostos, que é um tributo no qual a obrigação surge independentemente da contraprestação estatal em relação ao contribuinte. É um tributo não vinculado, isto é, não possui vínculo entre a arrecadação e a destinação. Então, repetindo, os tributos são arrecadados independentemente de qualquer atividade estatal ligada ao contribuinte. As taxas são tributos que existem somente quando há uma utilização efetiva ou potencial de um serviço público, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. Então, as taxas são criadas para custear serviços públicos prestados à população, como, por exemplo, taxa de emissão de documentos, taxa de licenciamento do veículo, taxa de coleta de lixo. Observe que a taxa ela tem uma utilização efetiva ou potencial do serviço. Ela é específica e divisível por usuário que a utiliza. Vamos falar das contribuições. É o tributo instituído pela União com uma destinação ou finalidade específica, onde a contrapartida do Estado se dá de maneira genérica e o contribuinte é um beneficiário indireto desta atuação. Temos, por exemplo, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais, intervenção no domínio econômico e as contribuições econômicas ou de interesse das categorias profissionais. São tributos vinculados às taxas e às contribuições. Quer dizer, os tributos têm relação entre a arrecadação e o serviço prestado ou a prestar pelo Estado. Vamos ver agora os elementos fundamentais dos tributos. Inicialmente, o fato gerador, que é a ocorrência que faz nascer a obrigação tributária. Por exemplo, a renda, a assinatura de um contrato, a propriedade de um veículo, a propriedade de um imóvel, um serviço de assessoria, de consultoria, uma importação de bens. O segundo elemento fundamental é o contribuinte, é quem realmente irá pagar o tributo. Depois a base de cálculo, que é o valor sobre o qual será aplicada a alíquota para apuração do valor de tributo a pagar, que é definido em lei. Por exemplo, o valor da renda auferida, o valor da assinatura do contrato, o valor do automóvel, o valor do bem, o valor da assessoria prestada, o valor do bem importado. Em seguida temos a alíquota, que é o percentual definido em lei, que é aplicado sobre a base de cálculo, que vai determinar o valor a ser arrecadado, o valor do tributo que deve ser pago. E por último, o vencimento, que é justamente o prazo para se pagar esse tributo. Vamos ver agora a incidência dos tributos, aonde que os tributos incidem. Incidem sobre o patrimônio, incidem sobre a renda, sobre o consumo e referentes aos encargos sociais.
Então, é a incidência sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre o consumo e os encargos sociais. Sobre o patrimônio são os tributos cobrados das pessoas físicas e jurídicas. Os principais são IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Sobre a renda são os tributos cobrados sobre a renda oferida em função de trabalho, o salário, ou em função de investimentos realizados. São o imposto de renda da pessoa física, imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido para as empresas. Quando falamos de tributos sobre o consumo, falamos do IPI, do ICMS, ISS, Imposto sobre Serviços, impostos de importação, imposto de exportação, PIS, COFINS, CID e imposto de operações financeiras. São os impostos sobre o consumo que incidem sobre a cadeia produtiva. E os referentes aos encargos sociais são os tributos cobrados sobre a folha de pagamento. INSS, Fundo de Garantia, Salário Educação, Sistema 5S, entre outras. Vamos ver a competência de aplicação dos tributos sobre patrimônio, renda, consumo e encargos sociais. Sobre a União, Estado e municípios. Então temos o ITR da União, IPVA, ITD sobre o Estado, IPTU e ITBI do município. Quando falamos em renda, temos o Imposto de Renda de Pessoa Física, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a cargo da União. No consumo, IPI, Imposto de Importação, IOF, Imposto de Exportação, ICMS para o Estado e ISS para o município. E no caso dos encargos sociais, todos a cargo da União. Então, neste vídeo nós vimos a definição de tributos, que são os impostos, as contribuições e as taxas. Vimos as características dos tributos, vimos os elementos fundamentais dos tributos, a incidência dos tributos e a competência para a aplicação dos tributos.